Primeiro eu queria falar como fala, eu sou o Pedro, né, sou monitor do observatório aqui e eu também não sei falar esse nome direitinho aí. Feliz dos Químicos para todo mundo, tá? E eu tentei pensar em um nome melhor do que uma química com o universo, tá? Só que não veio nada mais legal na cabeça, então desculpa o nome da palestra. Como vocês podem ver, eu sou meio tímido, então talvez eu gagueje um pouquinho, mas eu vou tentar me controlar. E quando a gente fala em química, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? A tabela periódica. E eu acredito que todo químico deva saber a tabela periódica de cor. Então eu vou ensinar como vocês decoram a tabela periódica em um segundo. Então, tá aqui. Para os astrônomos, basicamente essa é a tabela periódica deles. Porque a gente tem hidrogênio, que compõe a maior parte da matéria no universo, né? E o hélio, que é o segundo. Então, todo o resto, os astrônomos chamam de metais. Então, geralmente, quando vocês escutam algum astrônomo falar de gás e poeira, eles estão falando de gás, que seria o hidrogênio e o hélio, e os metais seriam todos os outros elementos, tá? Que seriam a poeira. Então, o hidrogênio, a gente acredita que tenha mais ou menos 92% dos átomos do universo sejam compostos, sejam hidrogênio, mais ou menos uns 7% sejam hélio e todo o resto que sobrou são os outros materiais. Tá? E como surgiram esses primeiros átomos? Para responder isso, a gente começa a falar um pouco do Big Bang. Tá? Então, o Big Bang é uma das teorias mais bem aceitas que a gente tem atualmente, né? E basicamente ela fala que toda a matéria estava comprimida em um único ponto que era extremamente denso e quente, né? E por algum motivo esse único ponto começou a se expandir, ou seja, o Big Bang não é uma explosão como a gente pensa, e sim uma rápida expansão desse universo, tá? Então, assim que isso começou a se expandir, um pouco desse material foi começando a esfriar. E com isso a gente tinha uma coisa que os pesquisadores chamam de uma sopa de quarks e gluons, tá? E uma curiosidade é que esse Big Bang foi dado por um cara que era contra essa teoria e basicamente ele estava zoando o pesquisador que propôs ela. Então tudo é uma grande explosão? Então ele tentou falar isso e acabou que esse nome pegou mais do que a teoria que o cara estava querendo expor, tá? Então, alguns momentos depois do Big Bang, conforme foi esfriando isso, a gente tinha uma sopa de gluons e quarks, né? Que com o tempo eles foram se juntando para formar os primeiros átomos. Que o que a gente acredita é que os primeiros átomos eram o hidrogênio, o deutério, o hélio-3, o hélio-4, um pouco de lítio, berílio. Em alguns lugares eles falam que talvez um pouco de boro, mas não é uma certeza. Tá? E procurando uma imagem legal para colocar para vocês, eu achei interessante que o berílio metálico e a esmeralda possuem a mesma composição química. Tá? Então, como eu não achei uma foto legal, eu falei, vou colocar essa daí. Tá? Mas como eles se formaram? Então, a gente acredita, a gente tem um modelo em que a gente fala que os prótons e nêutrons eles são formados pelos quarks, né? E essa teoria que fala isso é a teoria do modelo padrão, né? Então, conforme a temperatura do universo foi esfriando, esses quarks eles começaram a se juntar para formar os primeiros prótons e nêutrons, ou seja, o primeiro hidrogênio que compõe o universo, tá? E o que diz essa teoria do modelo padrão? Como eu falei, é uma das teorias mais bem corroboradas, né, na física atualmente. Então, basicamente, toda a matéria seria formada por esses quarks, que seriam, no caso, a matéria comum que a gente conhece, seriam os quarks up e down, né, que estão, dois quarks up e um down formam um próton, e dois quarks down e um up formam um nêutron, tá?
E se você e eles estariam ligados por uma coisa que a gente chama de força forte, né? Então essa força forte ela ligaria tudo isso e o que diria que essa força forte está agindo é uma partícula que a gente chama de gluon, tá? Então esse modelo padrão ele fala que existem 4 forças fundamentais na natureza: é a força forte, a força fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Então essas seriam as forças fundamentais. Nessa primeira coluna a gente tem os quarks up e down, o elétron e o neutrino, né? As outras 2 colunas não precisa de muita energia para essas partículas aparecerem, tá? Então basicamente toda a matéria que a gente tem contato no dia a dia, basicamente é só essa primeira coluna. Então, porque eles formariam os prótons e nêutrons, o elétron estaria orbitando em volta do núcleo do átomo, né? Então, basicamente, isso comporia quase tudo que a gente conhece. Vocês viram que nesse desenho tem como se fosse uma molinha, né? Aquilo ali é para representar a força forte. E o que diria que a força forte está agindo é o gluon, né, que tem essa ideia de cola, que estaria colando esses quarks dentro do próton e do nêutron, né? A gente tem também a força eletromagnética, que tem um intermediário dela, que é o fóton. Então, se essa lâmpada que está aqui está me iluminando, ela está jogando fótons em mim, então esse seria o intermediário da força eletromagnética. A gente tem também a força fraca, que tem esses 2 representantes, o bóson Z e o bóson W. Eles seriam responsáveis pelos decaimentos dos núcleos radioativos, tá? Então, existe mais uma outra partícula que é teórica, né? Mas os cientistas eles usam elas nos modelos e tal, que é o graviton, né? Então, o graviton ele seria a partícula que intermediaria a força da gravidade. E eu digo que ela é teórica, né? Porque a gente ainda não tem um instrumento capaz de alcançar as energias necessárias para que a gente consiga identificá-las. Pode ser que ela exista e a teoria está certa, ou pode ser que ela está errada e a teoria precisa ser reformulada. Mas, por enquanto, todos os experimentos que a gente fez até agora corroboram a teoria do modelo padrão, tá? E um exemplo de uma partícula que demorou cerca de 40 ou 50 anos para ser descoberta é o bóson de Higgs, que é essa partícula que está em amarelo na tabela. Então, só em 2012 que a gente conseguiu ter tecnologia para alcançar a energia necessária para fazer o bóson de Higgs aparecer, ser detectado, tá? Então, vale a pena ainda continuar estudando isso daí, que tem muita coisa para descobrir, tá? Mas, beleza, eu já falei isso, mas como os outros elementos se formam, certo? Dentro das estrelas. Então, esse hidrogênio e esse hélio, no começo do universo, eles estavam espalhados pelo universo, né? E a força da gravidade começou a agir conforme o universo foi esfriando, né? E com o tempo, eles foram se aglutinando, e gerando bastante pressão no núcleo onde acumulou esse material, né? E quando chega a uma dada temperatura, ela é suficiente para fazer a fusão do hidrogênio. E essa temperatura é mais ou menos 15 milhões de Kelvin, tá? Estrelas muito massivas, elas conseguem ter temperaturas mais elevadas e conseguem fundir outros elementos. Então, por exemplo, em 100 milhões de Kelvin, a gente tem a fusão do hélio, por exemplo, tá? Então, basicamente, a formação de uma estrela é assim. Você tem uma nuvem de gás, tá? Esse gás começa a se juntar devido à força da gravidade. Pela conservação de momento, essa matéria começa a girar, tá? Isso espalha o material em volta, né? Que a gente chama de disco de acreção, de forma que a gente chama de protoestrela. No centro vai ficar a estrela propriamente dita, né? Que se ela tiver a massa suficiente, ela vai começar a realizar a fusão nuclear. E aquele material que foi espalhado em volta vai gerar os planetas, cometas e outras coisas.
Aí, conforme a estrela vai queimando, na astronomia a gente fala de queimar, mas não é queimar, é fazer a fusão dos elementos, tá? Mas conforme a estrela vai queimando esses elementos, ela consegue, ela vai ter o fim da vida diferente. Então, estrelas como o nosso Sol, a gente acredita que quando ele começar a morrer, ele vai virar uma gigante vermelha e no final ele vai espalhar um pouco do material dele para fora do sistema solar. Enquanto estrelas muito mais massivas que o nosso Sol, elas podem virar uma supernova. A supernova é onde os elementos químicos mais pesados são formados, né? Então essa explosão joga todo aquele material para fora, que novamente por causa da força da gravidade vai começar a se juntar, virar uma nuvem de gás e vai formar outra estrela. E tem um ciclo que se repete. Então, como eu falei para vocês, no começo do universo, a gente só tinha hidrogênio e hélio. E aqui, a gente olhando em volta, a gente vê que a gente tem oxigênio, a gente tem carbono, tem ferro. Então, nós somos frutos de alguma outra estrela que explodiu, né, e jogou todo esse material para fora, que se juntou e formou o nosso sistema solar. Então, quando vocês escutam que nós somos poeira de estrelas, é mais ou menos por causa disso. Pelo menos eu acho bem bonito, sabe? Pensando nessa ligação com as estrelas, tá? E o que acontece? No nosso Sol, a gente ele está fazendo a fusão do hidrogênio, né, e transformando ele em hélio. E a gente chama isso de reação próton-próton. Então, basicamente a gente fala que dois prótons colidem, né, eles viram deutério, né, com a fusão, junta mais um próton, eles formam um hélio 3, junta dois hélio 3, formam um hélio 4. E cada uma dessas passagens vai tendo alguma liberação de energia, né, raios gama, e os raios gama vão ser bem importantes depois, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Mas cada uma dessas fases vão liberando mais energia, tá? E aí existe um problema, porque o Sol, ele está queimando o material dele, ele está isso, conforme ele vai usando o combustível dele, ele começa a esfriar um pouco, tá? Então, existe uma força que equilibra, a força da gravidade tenta puxar as coisas para o centro, né, espremer as coisas, e a fusão, ela empurra esse material para fora. Então, existe um equilíbrio de forças, que a gente fala que é o equilíbrio hidrostático da estrela, tá? E aí, conforme esse material vai sendo queimado, vai diminuindo o combustível, a estrela vai esfriando, vai tendo menos reação, a força da gravidade vai vencendo e apertando a estrela. E chegando em determinado ponto, a pressão que é tão grande que a estrela empurra, a densidade lá no núcleo aumenta, a temperatura aumenta e chega naqueles 100 milhões de Kelvin, e aí a estrela começa a fazer a fusão do hélio, tá? A gente chama de reação triplo alfa, né? Então a gente tem dois hélios se juntando para formar um berílio, né? Um berílio mais um hélio para formar um carbono e liberar energia, tá? E esse nome de reação de triplo alfa é porque o hélio a gente chama de partícula alfa, então por isso triplo alfa, tá? Estrelas muito mais massivas do que o nosso Sol, acontece aquele mesmo processo, né? Começa a diminuir a temperatura lá, esse material, a força da gravidade pressiona, isso aumenta a pressão, a temperatura no núcleo, e determinada temperatura, a estrela começa a fazer a fusão do carbono. Então a gente tem uma outra que é a captura de hélio, né, que é um carbono, recebe mais um hélio, e vira um oxigênio, libera energia. Estrelas mais massivas, elas vão receber mais um hélio, virar um neônio, liberar energia, e por assim vai, acontecendo várias reações, dependendo do tamanho da estrela, tá? Mas isso não significa que as outras reações pararam de acontecer, tá? Então, por exemplo, se a estrela está queimando hélio, ela ainda está queimando hidrogênio também. E isso gera uma coisa, né? E só para continuar,
Esse processo vai acontecendo até a gente chegar no ferro, tá? A gente tem um processo alfa que, lembra que eu falei dos raios gama? Esses raios gama, eles começam a ficar cada vez mais energéticos. E eles são suficientemente fortes para destruir o átomo de silício e transformar ele em mais 7 átomos de hélio, tá? E com isso, esse processo alfa, a gente tem o silício fazendo sucessivas ligações até chegar ao níquel, tá? E liberar mais energia. Aqui, então, um modelo mais simplesinho do que acontece. Então, a gente tem o silício recebendo o hélio, virando enxofre recebendo hélio, virando argônio, mais hélio cálcio, mais hélio titânio, mais hélio cromo, até chegar ao ferro. Quando chega no ferro, o ferro é o limite que uma estrela consegue chegar, tá? Geralmente, assim que ela chega no ferro, ela acaba com todo todo o equilíbrio da estrela. Então, o ferro, a estrela encolhe, né? Peraí, eu já vou explicar melhor no próximo slide. A gente tem o que a gente chama de núcleo de cebola, tá? Então, a gente vai ter lá no núcleo o ferro inerte, porque, como eu falei, não vai acontecer mais reação, né? Não vai ter fusão no ferro. A gente vai ter na camada mais exterior o silício, e vai tendo várias camadas, tá? E como eu falei, nenhuma delas para de acontecer, são todas acontecendo ao mesmo tempo, tá? E a gente vai ter por fora todo o envelope de hidrogênio ali. Então, a hora que chega no ferro, a estrela encolhe, tá? Perde energia, aí a força da gravidade puxa tudo para o centro. Essas camadas elas vão tentar descer, vão ricochetear lá no fundo da estrela, e essa força toda vai ser dissipada para o lado, e tem mais essas energias descendo, essas camadas descendo. E isso acontece tão rápido, são coisas de milissegundos, tá? Entrou no ferro, desce tudo, se encontra, dá onda de choque, espalha todo esse material e gera essa explosão, que a gente chama de supernova, tá? É um pouco complicado de explicar e de entender. Eu também me embananei um pouco quando eu estava lendo, né? Mas meio que os elétrons, eles entram dentro dos prótons, tá? Gerando nêutrons. Então, isso também, dependendo do tamanho da explosão, gera o que a gente chama de estrela de nêutrons, tá? Então, a hora que a estrela explode, ela vai jogar todo esse material para fora, tá? E vai ficar um núcleo ali que a gente chama de uma estrela de nêutrons, né? Que é muito densa, tá? E existe um outro processo nessa formação que a gente fala que é o processo S, que é o S de Slow, né? Que é a captura de nêutrons. Então, enquanto a estrela ainda está tá fazendo a fusão nuclear, ela pode receber nêutrons, porque o nêutron ele não tem carga elétrica, então ele não precisa ficar recebendo, não tem a influência da força elétrica, tá? Então, o átomo está estável, recebe um nêutron, está instável, recebe um nêutron. E isso vai indo, e de vez em quando ele decai, quando ele perde a estabilidade dele, tá? E isso vai até o BI, se eu não me engano é bismuto, eu peço desculpas que eu não lembro direito, mas isso vai indo até o bismuto. E o processo R é o processo rápido, ele acontece na supernova, tá? Quando a estrela explode na supernova, todos aqueles nêutrons que estavam no núcleo, eles começam a se chocar com os átomos. Então, átomos instáveis, os átomos começam a receber tantos nêutrons antes de decair, que não tem tempo de formar, como que é, do decaimento acontecer, tá? Então é por isso que é rápido, ele é bombardeado de nêutrons, e assim os elementos mais fortes do que o bismuto conseguem acontecer, tá? Então, basicamente são assim que os elementos são formados nas estrelas, né? Todos por fusão nuclear.
ou recebendo os átomos os nêutrons e decaindo. Tá? Mas aqui eu tinha um vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre o tamanho das estrelas, né? Mas como eu não sei se vai dar para passar ele sem comprometer a chamada, eu vou tentar passar depois, tá? Então, uma coisa que eu queria falar é que quanto maior a estrela, tá, mais rápido ela queima o seu combustível. Então, estrelas como o nosso Sol, eles vão ficar fazendo a fusão do hidrogênio por bilhões de anos, e depois vão começar a fazer a fusão do hélio por mais alguns bilhões de anos. As estrelas maiores e mais quentes, elas queimam todo o material dela em cerca de milhões de anos, porque elas estão extremamente quentes, elas começam a fundir cada vez mais rápido aquele material, e como eu falei para vocês, a hora que chegar na fusão do ferro, é tão rápido que em alguns milissegundos a estrela colapsa, tá? Então, eu queria mostrar isso para vocês, mas por medo de não dar certo, eu vou passar no final, tá bom? Mas como que a gente sabe de tudo isso, tá? Eu vou começar a falar para vocês sobre o Maxwell. Ele foi um cara que ele fez estudos sobre eletricidade e o magnetismo, e uma coisa interessante é que ele conseguiu unificar essas duas forças, né? Enquanto as pessoas trabalhavam ou só eletricidade ou só magnetismo, ele unificou isso. Então, se vocês já ouviram falar das equações do Maxwell, é por causa desse cara. Então, o que o Maxwell fez? Ele, brincando com as equações da eletricidade e do magnetismo, ele mostrou que as duas formavam uma coisa, podiam formar uma onda, que ele chamou de onda eletromagnética, né? E que essa onda, ela se propagava com uma velocidade, que era a velocidade da luz. E o que mais viaja com a velocidade da luz? A própria luz. Assim, o Maxwell, ele propôs que a luz era uma onda eletromagnética, tá? Vendo os estudos dele, esse outro cara, o Hertz, ele olhou esse trabalho do Maxwell e ele montou um aparelho que ele conseguia emitir isso que a gente chama de onda eletromagnética, e montou um aparelho que recebia essas ondas eletromagnéticas. E isso mostrou que o Maxwell estava correto na previsão dele, né, que podia gerar essas ondas eletromagnéticas. E isso foi tão importante que hoje, quando a gente fala de frequências das coisas, a gente usa o Hertz, tá? Então, ele virou a unidade de medida de frequência de ondas eletromagnéticas. E quais são as características de uma onda? Ela tem uma amplitude, tem um comprimento de onda, que é importante, eu vou falar um pouquinho dele depois, tá? A gente tem um período, que é o tempo para esse movimento se repetir, e a gente tem a frequência, que é o número de repetições por segundo, tá? E como funciona? A gente tem uma carga elétrica, ela vai estar vibrando, né? E aí essa vibração faz produzir um campo elétrico em uma direção, e perpendicular a esse campo a gente vai ter o campo magnético. E essa onda vai se propagar perpendicularmente aos dois campos, tá? Então, basicamente você vai ter ela viajando nessa posição e oscilando, tá? Então, é isso. Agora, voltando um pouco no tempo, e eu prometo que depois eu vou juntar tudo, tá? Eu vou falar um pouco do Newton. O Isaac Newton, ele falou bastante, ele foi bem importante para a física, né? Ele desenvolveu o cálculo, ele basicamente desenvolveu a mecânica que a gente usa, né? E uma coisa importante dele é que o Newton fazia experimentos para mostrar as coisas que ele propunha, tá? Então isso é bem importante do Newton. E ele fez muitos estudos sobre a luz, tá? E uma coisa extremamente importante que ele fez foi a capa do Pink Floyd. Brincadeira, tá? Newton não gostava do Pink Floyd. Mas o que o Newton mostrou é que a luz branca que a gente recebe do Sol, ela pode ser decomposta em várias outras cores, né? Que a gente conhece como as cores do arco-íris. Então, o experimento que ele fez no quarto dele, ele deixou um feixe de luz entrar
por um buraquinho na janela dele, passava por um prisma, ele decompôs isso na parede. Os estudos do Newton são extremamente bem detalhados, tá? É bem interessante de ver como naquela época ele conseguiu mapear e tentar identificar a velocidade da luz e das coisas. É bem interessante, tá? Os estudos dele. Aqui é um experimento que a gente tem na nossa sala solar aqui do observatório, que a gente reproduz isso que o Newton fez, tá? Então, o nosso telescópio recebe a luz do Sol, passa no prisma e a gente reflete ele na parede, tá? Então a gente consegue ver o espectro do Sol bonitinho ali na nossa sala solar, tá? E por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, está numa coisa que a gente chama de espectro visível. Então, de mais ou menos 400 nanômetros até uns 750, mais ou menos, ele é a frequência de onda que a frequência e comprimento de onda que a gente enxerga, tá? Então, toda vez que eu falo comprimento de onda ou frequência, por favor, pense em cores, tá? Então, tudo que a gente enxerga está nessa faixa do visível, tá? E por que eu falei de tudo isso? Para juntar e mostrar para vocês que quando o Maxwell fez aqueles experimentos dele, né, ele fez aquelas contas teóricas, a gente descobriu que tudo isso é composto de uma coisa que a gente chama espectro eletromagnético. E ele é um espectro contínuo, tá? E tudo isso que a gente enxerga no universo, que é o espectro visível, é apenas uma pequena fração do que existe, tá? Então, para frente do vermelho, a gente vai tendo uma diminuição da energia dessas ondas eletromagnéticas. Então, no vermelho a gente tem o infravermelho, a gente tem as microondas, ondas de rádio, tá? Isso a gente chama de radiação não ionizante, tá? Então, essa radiação não tem energia para ionizar as coisas. E já para o outro lado, para o lado do azul, quanto mais para o lado do azul, mais energético é essa onda eletromagnética. Então, menor é o seu comprimento de onda e maior é a sua frequência, tá? E ela tem tanta energia que ela consegue ionizar os átomos. Então, por isso a gente fala que essas coisas são radiações ionizantes. E elas podem causar câncer, por exemplo. Então, esse é o perigo. Quanto mais para o azul, mais energéticos são as coisas, tá? E no que elas são usadas? Então, por exemplo, o infravermelho, cada vez que você aperta o seu botão no controle remoto, você está jogando uma onda eletromagnética no infravermelho para aquela televisão, tá? Então a gente tem o micro-ondas também, que usa as micro-ondas para aquecer os alimentos, ou seja, ele está do lado do vermelho, então o micro-ondas não causa câncer, porque ele não consegue ionizar as coisas, tá? A gente tem as ondas de rádio. Pro outro lado, a gente tem o ultravioleta, os raios-x. Um exemplo do ultravioleta, aqui na física de São Carlos, o pessoal está desenvolvendo um equipamento para usar o ultravioleta para esterilizar as coisas por causa do coronavírus. Então eles estão montando um rodinho para esterilizar o chão, uma câmera para esterilizar alguns equipamentos, né? A gente tem o raio-x, que pode ser usado para ver se a gente tem alguma fratura no osso, alguma coisa. E, por exemplo, eu falei que essa coisa é ionizante, né? Então, o tempo que a gente fica exposto para fazer um raio-x é tão pequenininho que para a gente não faz diferença. Mas para o cara que está operando a máquina de raio-x, ele está o tempo todo recebendo essa emissão dessa radiação. Então, para ele já é perigoso, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, e aqui entra mais nas coisas mais voltadas para química, tá? Então, se vocês já ouviram falar daquelas câmeras de infravermelho, câmera de visão no escuro, basicamente o que ela faz, ela capta o calor do nosso corpo. O calor do nosso corpo é uma onda eletromagnética na faixa do infravermelho, tá? E por ter uma temperatura
o objeto está emitindo infravermelho. E o que esse receptor, essa câmera faz, ela recebe essas ondas eletromagnéticas e o aparelho traduz isso para luz visível, tá? Então, basicamente, ele capta várias frequências e fala, ó, vamos chamar 37 graus, vamos chamar de vermelho. Vamos pegar 35 graus, chama de verde. Então, isso na astronomia a gente fala que são falsas cores, tá? Porque são coisas do espectro visível, as coisas que estão invisíveis, que a gente não poderia ver a não ser por essa tradução de comprimentos de onda, tá? Uma coisa interessante é que as abelhas, por exemplo, elas conseguem perceber ultravioleta. Então, para as flores, né, elas refletem bastante nessa faixa do ultravioleta, elas são mais atraentes para as abelhas, tá? Enquanto para nós humanos a gente não enxerga isso daí. Mas para as abelhas, quanto mais brilhar a flor, mais atraente ela é, tá? E isso significa que talvez existam rainhas da Inglaterra que a gente não consegue ver a olho nu, tá bom, gente? E agora eu vou entrar na parte que eu ia falar que chega na química, que é a parte da espectroscopia, né? Eu sei que a espectroscopia é muito importante na química. E como que ela funciona? Eu falei que o espectro do visível, ele é um comprimento de onda, ele é um espectro contínuo, né? Só que os elementos químicos, eles conseguem absorver ou emitir essas frequências e elas são específicas para cada elemento químico. Então, isso funciona como se fosse uma impressão digital dos elementos, tá? Então, se você já viu aqueles fogos de artifício explodindo colorido, é porque eles têm alguns elementos diferentes para cada uma das cores que eles querem mostrar. Então, por exemplo, aqui tem um espectro do sódio, né? Então você joga a luz branca contínua no sódio e você tem essas faixas escuras na linha de baixo, tá? Então essas faixas são as faixas que o sódio absorveu da luz. Embaixo a gente tem o mercúrio, por exemplo, também você pode ver que as faixas que o mercúrio absorve são diferentes da faixa que o sódio absorve, tá? E isso é uma característica de cada elemento, tá? Embaixo a gente tem o espectro de absorção do lítio. E olha como o lítio ele tem algumas faixas pretinhas, e embaixo a gente tem um espectro de emissão do lítio. Então, se você jogar energia no lítio, o lítio ele vai emanar, como que iluminar nessas faixas precisas, tá? Então, esse estudo da espectroscopia é extremamente importante para caracterizar os elementos, e não só os elementos, como as substâncias em geral, tá? E o importante é que ele não funciona só no espectro do visível, como eu estou mostrando para vocês. Ele funciona em raio-x, ele funciona no infravermelho e em vários outros espectros. Os elementos absorvem em determinadas frequências precisas, assim. Então, por exemplo, a própria tabela periódica, para montar ela, foi usado espectroscopia de raio-x, né? Então, fazendo essa análise, eles puderam perceber que os átomos podiam ser alinhados de acordo com o número de prótons dele, tá? Então, basicamente foi fazendo essa espectroscopia de raio-x que montaram a tabela periódica. Enquanto antes disso, eles achavam que era só a massa do elemento que dava característica para os elementos. Então, depois, se eu falei alguma besteira aqui, vocês me corrijam depois, mas eu, como que é? Pelo que eu entendi da química, da formulação da tabela periódica, né, eles estavam entendendo que eles usavam a massa inicialmente para caracterizar esses elementos, né, e com a descoberta dos raios-x e o que eles poderiam fazer, fazendo essa espectroscopia, eles conseguiram caracterizar e descobriram que depende do número atômico do elemento. Então, foi isso que eles fizeram, tá? Esse daqui é um espectro do nosso Sol, tá? Então, uma coisa interessante é que
todos os elementos químicos que a gente tem aqui na Terra, o pessoal conseguiu observar no nosso Sol. Então você consegue distribuir cada faixinha dessa assim, né, e identificar os elementos lá no núcleo, que mostra que a gente se formou da mesma nuvem de gás, basicamente. Temos a mesma composição, proporções diferentes, né, porque o Sol é quase 99% de hidrogênio, né, enquanto a gente tem o restinho que sobrou, né. E isso daí foi montado a partir de um banco de dados gigantescos, né, que eles pegaram vários estudos de espectroscopia do Sol e depois detalharam dessa forma, tá? Beleza, e como isso tudo é usado para enxergar o universo? Esse aqui é um telescópio espacial que é chamado de Chandra, tá? Ele foi especialmente criado para captar os raios-x, tá? E o seu nome é em homenagem ao Subrayama Chandrasekhar, que eu acho que é assim que pronuncia, que é esse cara. Ele ganhou um prêmio Nobel em 83 e ele fez muita contribuição para a evolução das estrelas, tá? Então, o que o telescópio faz? Tipo, como que a gente vê? Então, basicamente, tirando uma foto no visível, a gente veria isso daqui. Usando o telescópio do Chandra, a gente consegue captar os raios-x que estão que estão ocultos, que a gente não conseguiria enxergar, tá? Então ele capta esse raio-x, manda traduzir para as cores que a gente queira, né? E depois é isso que a gente tem. E o que o pessoal faz é montar a imagem depois. Então eles fusionam tudo e o que sobrou a gente pode ver como o resto de uma anã branca. Então a gente tem uma nuvem de gás e poeira em volta da anã branca e lá no centro a gente teria o que sobrou da explosão, né? Agora eu vou falar para vocês do Spitzer, que ele é outro telescópio espacial. Ele foi apresentado agora no dia 30 de janeiro, né? Que é uma data muito importante porque é o meu aniversário. Então, esse aqui é o Spitzer. E atualmente o que o pessoal está esperando é que apareça um outro telescópio que é o James Webb, que ele também vai observar no infravermelho como o Spitzer, tá? Só que ele é muito mais potente e ele vai conseguir pegar uma gama muito maior de frequências. Então o que o pessoal fala é que a hora que esse James Webb for lançado, ele vai mudar o jeito como a gente entende o universo, tá? De tão avançado que ele é. Mas o Spitzer ele fez muitas contribuições, tá, para a astronomia, e em homenagem ao Wyman Spitzer. Ele ele trabalhou com física de plasmas, fusão de termonuclear, e uma coisa interessante é que eu vi que ele ganhou o prêmio Cranford da Academia Real das Ciências da Suécia, e aonde eu li falava que isso é equivalente ao prêmio Nobel, mas eu nunca escutei falar desse prêmio, então, né. Então aqui tem uma foto do que o Spitzer fez, né, da galáxia do Redemoinho. A gente tem a primeira foto, a parte A em luz visível. A parte B, a gente tem alguns comprimentos do visível, que é o azul e o verde, e um pouquinho do infravermelho. Na parte C, a gente tem 3 comprimentos de onda no infravermelho. Então, como eu falei, a gente consegue captar esses comprimentos de onda e traduzir para uma cor na luz visível. Então, por exemplo, 3,6 micrômetros, a gente manda pintar de azul. Então a gente pode fazer isso do jeito que a gente quiser, com essas falsas cores, tá? E a última foto é todo o infravermelho até 24 microns. Se vocês prestarem atenção, na foto A e na foto D, existem alguns pontinhos muito mais brilhantes na foto D, né? Porque eles ficaram muito mais evidentes ali. São reações que devem estar acontecendo, estrelas se formando, ou alguma outra explosão que a gente não conseguiria ver por causa da luz visível, tá? Então, como o comprimento de onda do infravermelho é maior do que o comprimento de onda do visível, ele consegue passar melhor por algumas partes turbulentas
das galáxias. Então, se tem muito gás, muita coisa, talvez algumas coisas podem absorver essa luz visível, mas o infravermelho ele conseguiria passar, tá? Aqui é o infradog, tá? Para mostrar de novo como a gente pode trabalhar essas falsas cores, tá? A gente pega a máquina, uma coisa de visão, ai, esqueci o nome, mas de visão térmica, tá? E a gente manda traduzir as cores que a gente quer. Então a gente fala 32 graus, bota um amarelo. 25 graus, coloca mais ou menos roxinho. Então assim que funciona, tá? O infravermelho. Uma coisa interessante é que nesse site da Caltech, eles têm estudos de vários animais também, mostrando como que eles dissipam calor, tá? Então é bem interessante, depois, se alguém quiser dar uma olhada, basta procurar, tá? E como que funciona o infravermelho? O infravermelho, ele está associado a uma coisa que a gente chama radiação de corpo negro. Então, como eu falei, por ter uma temperatura, o objeto está emitindo uma onda eletromagnética no infravermelho, tá? E quanto maior a temperatura, maior esse pico de emissão. Então, quando chega mais ou menos em 5.000 Kelvin, essa estrela começa, esse objeto começa a emitir luz visível, tá? E isso é interessante porque a gente consegue saber, medindo esses picos das estrelas, né, esses picos de onda eletromagnética, a gente consegue saber a temperatura que o objeto está, tá? Então, a gente sabe que estrelas mais frias, elas vão ter um pico de emissão mais ou menos no vermelho, enquanto quanto mais quente vai ficando a estrela, ou seja, maior é a estrela, a gente consegue pegar mais os picos para o azul. Então, é assim que os cientistas não só conseguem ver o que tem dentro da estrela, pegando a luz, né, fazendo a espectroscopia, mas eles também conseguem saber a temperatura que a estrela está. Tá? E você fala, para que eu vou usar isso no dia a dia? Então, quando você vai tirar uma foto, por exemplo, tá? Você bota na parte Pro ali da sua câmera, você tem toda uma temperatura, na temperatura de cor, que é baseada nessa temperatura das estrelas, tá? de corpo negro. Então, se você está usando uma luz branca, por exemplo, e você colocar que você está usando uma temperatura de 10.000 kelvins ou 6.000 kelvins, a hora que você coloca isso daí, a sua câmera ela tenta balancear esses tons de azul e deixar tudo jogar mais para o vermelho. Então ela tenta tirar o excesso de luminosidade balanceando assim. Então até uma teoria que parece meio boba, a gente acaba usando no dia a dia sem saber, tá? Tá, eu entendi, mas eu quero imagens. Então eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos que os telescópios espaciais tiraram, tá? E comentar um pouquinho sobre elas. Essa daqui é uma nebulosa, tá? Uma nebulosa, como eu falei, são nuvens de gás e poeira que estão por aí no universo. Elas geralmente estão vagando por aí ou são descendentes de explosão de estrelas muito gigantescas, né? Que liberaram material por aí. E aí, essa foto foi tirada pelo Hubble, e o Hubble, pegando os comprimentos de onda no visível do azul, do vermelho e do verde, ele conseguiu captar, por exemplo, o oxigênio, o enxofre, o hidrogênio e o nitrogênio, né? Então, só tirando uma foto e olhando o espectro da nuvem de gás, a gente consegue dizer os elementos químicos que estão lá, tá? E embora que eu só tenha colocado alguns deles, existem nuvens de gás que o pessoal já conseguiu encontrar algumas moléculas, tá? E vários outros elementos químicos. Então, não são só átomos que a gente pode ver nessas nuvens de gás. Existem nuvens moleculares por aí, tá? E aqui, como eu falei, é a nebulosa da Carina, tá? E esse pequeno pedaço, essa pequena parte pertence a toda essa nuvem gigantesca de gás, tá? Se você começar a dar zoom infinito, você vai chegar num pontinho bem pequenininho
que é basicamente onde está essa nuvem de gás e poeira chamada Montanha Mística. Tá? Aqui é uma outra foto com o Hubble, uma foto não visível, e aí eles juntaram com uma foto do Spitzer. E olha como o Spitzer ilumina a fotografia, né? Como ele é baseado no infravermelho, que é associado à temperatura. Por exemplo, buracos negros, que é o que está mostrando circulado em amarelo, quando o material começa a cair dentro do buraco negro, ele começa a ser acelerado. E como ele vai acelerando, ele vai aquecendo e gerando campos magnéticos muito intensos. Então, essas partículas que estão caindo no buraco negro começam a emitir radiação tanto em raio-x como em infravermelho, tá? Então, olhando a olho nu a gente não consegue ver, mas usando os outros comprimentos de onda, a gente consegue acender as luzes desses objetos, tá? Essa daqui é uma foto da galáxia M87, tá? Se eu não me engano é a galáxia que fizeram a foto do buraco negro. E justamente isso que está mostrando para vocês nesse quadradinho branco, é onde tem um buraco, um buraco negro supermassivo no núcleo, no centro dessa galáxia M87, tá? E esse buraco negro, ele está muito ativo, ele está engolindo muito material. E os materiais estão caindo lá tão rápidos e girando tão próximos à velocidade da luz, que eles começam a emitir raios X, tá? Então o Chandra, ele tirou essa foto e ele mostrou esse jato saindo de raio X que tem milhares de anos-luz de comprimento, tá? Então imagina que todo o material tá girando em volta do buraco negro e perpendicular a ele tem um jato de raio X saindo, né, de material sendo ejetado por ali, tá? E aqui de novo, uma foto do Chandra falando de raio-x, né, tá? Então essa é uma remanescente da supernova, que é a do Caranguejo. E o que o Chandra fez? Ele tirou várias fotos em vários comprimentos de onda. Então a gente tem o vermelho, que é o silício, o amarelo, que a gente tem o enxofre, o verde, o cálcio, o ferro em roxinho, e o mais azul, que são outras níveis de energia, tá? E aí eles juntaram isso e compuseram essa foto do remanescente de supernova. Então, é mais ou menos assim que os cientistas conseguem identificar o que tem no universo. Então, basicamente a gente usa a espectroscopia, né, consegue analisar aquela luz que vem das estrelas, e com isso a gente consegue estimar muitas coisas. Então a gente consegue saber a quantidade de elemento químico que está ali, mais ou menos pela quantidade, pelo tamanho dessa faixa que é absorvida ou não, consegue descobrir a velocidade das estrelas e uma infinidade de outras partículas só estudando a espectroscopia das estrelas, né? Então tem bastante coisa para perceber só olhando as estrelas, tá? Uma coisa interessante que eu não falei, uma das formas que o pessoal também acredita que os outros elementos mais pesados foram formados seriam a explosão de quilonovas. As quilonovas acontecem quando duas estrelas de nêutron elas colidem, tá? E era uma hipótese que era até bem aceita, só que em 2017 a gente teve um fenômeno bem legal, que foi a detecção de ondas gravitacionais, né, no LIGO. E assim que eles detectaram ondas gravitacionais, outros telescópios detectaram raio-x sendo emitidos. E os outros telescópios apontaram para aquela mesma região. E o que a gente conseguiu ver é que a gente conseguiu detectar a colisão de duas estrelas de nêutron, né? Elas se fundiram, e fazendo análise espectroscópica dessa luz, os pesquisadores conseguiram mostrar que os elementos químicos
realmente estavam sendo formados a partir dessa colisão das duas estrelas, da fusão dessas duas estrelas de nêutron, tá? Então, foi em 2017 agora, então foi bem legal, saíram 3 artigos muito interessantes sobre isso. Um que eles conseguiram mostrar que a velocidade de propagação da própria gravidade é a velocidade da luz, essa formação de elementos químicos mais pesados por causa da colisão de estrelas, e um terceiro artigo falando das ondas gravitacionais captadas, tá? Então, essa daqui é uma outra nebulosa, tá? Que a gente chama de Pilares da Criação. É uma foto muito famosa do Hubble. Essa foto, se eu não me engano, é de 94. E ela chama Pilares da Criação porque tem muitas estrelas sendo formadas nesses pilares, né? Dessa ponta maior até embaixo, tem aproximadamente 4 anos-luz de distância. Ou seja, para você ir de uma ponta a outra ali desses pilares da criação, você levaria 4 anos viajando na velocidade da luz para atravessar ela. E ela está mais ou menos a uma distância de 7.000 anos-luz aqui da Terra. Ou seja, para a gente chegar lá, a gente levaria 7.000 anos para conseguir chegar lá. Isso viajando na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que tem. Então, essa foto é meio que icônica para o Hubble, tá? E novamente aqui a gente tem oxigênio em azul, tem enxofre em vermelho e verde, hidrogênio e nitrogênio, tá? E essa daqui seria uma foto total da nebulosa, tá? Da nebulosa da Águia. Então é legal que até parece uma mão aparecendo ali, né? Então essa seria toda a foto, tá? Essas aqui são as minhas fontes, tá? Aqui tem uns links para saber mais, que depois, se vocês quiserem, posso passar para vocês. Muito obrigado, gente, e vou deixá-los um pouquinho com essa maravilhosa foto, né? Eu espero não ter falado muito rápido ou não demorado muito, então, muito obrigado, gente. É isso aí. Muito obrigada, Pedro. Foi muito boa a palestra, eu pelo menos gostei bastante. Gente, a gente vai abrir para perguntas agora, então. Quem tiver pergunta pode mandar. E aí, quem quiser falar, abre o microfone, pode falar. E quem quiser mandar para a gente ler a questão, eu e o Belo vamos estar lendo. Muito obrigado, gente. Eu estou olhando no chat aqui os parabéns. Valeu, gente. Se eu falei alguma coisa errada de química, por favor, me corrijam, tá, pessoal? Eu tentei pesquisar bastante antes para não cometer nenhum erro aqui, então, principalmente na parte da história da tabela periódica, eu fiquei morrendo de medo de falar isso, então se alguém souber que se eu errei alguma coisa, por favor, me corrijam, tá? Gente, tem alguma pergunta? Aproveitando, enquanto não tem nenhuma pergunta, aproveitar que vocês são aqui da Unesp de Araraquara e falar que o observatório está aberto, não nessa época por causa da quarentena, né? Mas que se vocês puderem fazer uma visita aqui, conhecer o observatório, a gente faz observação dos céus, tanto de noite quanto de dia, a gente consegue fazer o estudo do Sol, tá? Então, se vocês quiserem, a gente marca um dia da semana, vocês podem, para vocês, vir, olhar tudo. Então, fica o convite e venham conhecer aqui o nosso observatório, tá? E qualquer coisa, a gente tem uma página no Facebook e uma página no Instagram. Então, venham conhecer a gente aí, tá bom? A Yasmin mandou uma pergunta: por que o bóson de Higgs é dito como partícula de Deus? Então, é muito interessante isso, porque nenhum pesquisador que trabalhou nisso disse isso, né? É que o bóson de Higgs, ele basicamente ele seria o responsável por dar peso às coisas, por dar massa às coisas. Eu não sei explicar muito sobre isso, mas eu lembro que o meu professor, na época, ele tentou dar uma ideia do que seria, né? Então, esse bóson de Higgs, ele formaria um campo de Higgs, e esse campo de Higgs, ele preencheria o espaço. Então, dá para a gente fazer uma analogia,
seria como se a gente estivesse em uma piscina e tentasse correr. Enquanto a gente está tentando correr, a água da piscina estaria segurando a gente. Então seria mais ou menos isso que o bóson de Higgs faria com as outras partículas. E como ele dá massa a quase todas as partículas, algumas pessoas começaram a falar que era a partícula responsável por Deus, tá? Então, mas nenhum pesquisador realmente falou isso, ou pelo menos o pesquisador sério falou isso, tá? Então, mas é por causa dele, teoricamente, dar massa às coisas, tá? Mais uma pergunta? Bela? Então, tudo bem, eu vou ler aqui então. O Igor ele parabenizou pela apresentação, disse que foi incrível, Muito obrigado. que sobre o nervosismo você venceu muito bem, eu concordo. Obrigado. E ele queria saber um pouco sobre os elétrons na história da formação do universo, porque você falou bastante de prótons e nêutrons e partículas subatômicas, mas a questão dos elétrons ele ficou um pouco na dúvida. Eles têm uma baixa influência no processo? Não, os elétrons, eles realmente são partículas fundamentais, tá? Então, eles não, por enquanto a gente não viu nada que formaria os elétrons, tá? Mas como as energias envolvidas eram tão intensas, né? Esses elétrons, eles estavam dissociados dos prótons, tá? Então, a energia era tão alta que eles não estavam ligados. Então, basicamente, eles não contribuem tanto. E a massa deles também é bem pequena comparada às outras coisas, então a gravidade também não teve tanta influência nisso daí, tá? Então por isso que a gente realmente fala um pouco mais de prótons e nêutrons, mas os elétrons, eles também, nessa criação de matéria e antimatéria, né, que tem muitas questões em aberto nessa área. Por exemplo, se a probabilidade de formação de matéria e antimatéria é a mesma, por que a gente tem mais matéria do que antimatéria? Então, essa é uma discussão que está muito em debate. Os pesquisadores não sabem responder isso. Tá? Então, por exemplo, os elétrons, alguns deles colidiram com as antipartículas e lançaram os raios gama que a gente tem. Né? Então, uma coisa interessante é que nessa formação toda, e uma das evidências que o Big Bang seria corroborada, é a radiação cósmica de fundo. Então, conforme todas essas reações foram acontecendo, o universo tinha uma temperatura absurda. E conforme ele foi esfriando, ele deixou uma radiação permeando todo o universo, né, que foi esfriando. E os pesquisadores falaram, bom, peraí, se estava tudo num ponto e de repente espalhou tudo, deve ter tido essa radiação. E aí eles começaram a buscar e eles realmente descobriram essa radiação com a temperatura que eles disseram que iam ter, o que é um ponto muito a favor para essa teoria do Big Bang. Tá? Então, muitas dessas radiações, dessas coisas estão por aí, que a gente pode detectar. Então, se você ligar a sua TV e tiver aquele monte de chiadinho, uma parte desse chiadinho que você está recebendo é um resquício dessa radiação cósmica de fundo. Tá? Então, eu não sei se eu respondi muito bem a do elétron, mas eu fugi dela. Boa noite, parabéns pela palestra. Eu tenho uma pergunta do Augusto muito importante. Como as partículas do modelo padrão foram descobertas? E como que faz para procurar essas novas partículas? Isso é interessante. Então, as partículas do modelo padrão, eu não lembro um pouco da história, mas como os pesquisadores fazem, os físicos fazem, uma vez me falaram uma analogia muito legal, que assim, como é que um físico descobre como um relógio funciona? Ele pega o relógio e taca na parede, depois ele tenta montar as coisas. Então, para descobrir essas partículas, o que a gente faz é acelerar os feixes de prótons, né, para colidir. Então, os aceleradores de partículas basicamente fazem isso, eles aceleram as coisas muito próximo à velocidade da luz, né, 99,99, eu não sei a precisão, mas aquele 0,1% nunca chega na velocidade da luz, mas eles aceleram esses prótons e fazem eles colidirem um com o outro.
e depois eles analisam o resultado dessa colisão e tentam montar tudo isso daí. Então, analisando isso por conservação de energia, né, que é uma coisa extremamente importante, e as predições da relatividade geral também, porque da relatividade, porque como essas coisas estão muito próximo da velocidade da luz, os efeitos relativísticos são muito intensos, tá? Então isso tem que ser levado em conta. Então, como eles veem que essas partículas existem, são assim, colidindo as coisas e medindo as energias envolvidas nisso. Então, quando eu mostrei a foto do modelo padrão, tinham ali umas energiazinhas bem pequenininhas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui e mostrar para vocês. Estou voltando aqui, eu já mostro para vocês, tá? Aqui, peraí, vou transmitir de novo. Então, vocês podem ver que tem umas energiazinhas ali, né? Então, essa é a energia necessária para que a gente consiga enxergar essa partícula. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, para os quarks uma energia de 2,3 MeV, que é mega electron volts, para as outras partículas, por exemplo, o bóson de Higgs, são 123 giga electron volts. Então, é uma energia absurda para que a gente consiga fazer essas partículas aparecerem. Então, quando você soma tudo isso daí, você consegue ver que houve perda de energia ou tal, e você tenta reconstituir tudo isso, tá? Então, basicamente é isso que os cientistas fazem na colisão. Agora, como eles criaram essas partículas, como eles criaram essa teoria do modelo padrão, eu não sei responder direito, né? Eu vi que entra na área da mecânica quântica, tá? Que são predições indo para a área da quântica, né? E eu lembro que um professor, num mini curso que eu fiz, ele meio que estava falando de QCD, que é a teoria de campos, né? Uma cromodinâmica quântica. E basicamente ele começou a demonstrar o sistema, como funcionariam esses campos, né? Usando basicamente um sistema massa-mola. Então ele imaginou um sistema massa-mola, começou a quantizar ele e botar energias e não sei o que, e de repente ele formou toda uma teoria de campos absurda. Então eu peço desculpas por não saber direito a criação de como foi idealizado o modelo padrão, né? Mas esse é um pouquinho do que eu sei falar sobre ele, tá? Então eu posso pesquisar depois e depois tentar entrar em contato com vocês e passar essa resposta, tá bom? Então, mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Gente, tem bastante pergunta, na verdade. Para o pessoal que está mandando, perguntando se a gente vai disponibilizar o vídeo depois da gravação da palestra, a gente vai sim pela página, tá? O vídeo só vai demorar um pouco para subir no meu drive, mas depois a gente disponibiliza. Enfim, o Rodrigo perguntou sobre as análises de fotografia e luz das estrelas. Os telescópios, eles fazem captação da luz por muitos dias para render um espectro que você consiga identificar a composição da estrela bem, ou é um processo rápido? Então, aí depende do que você está tentando observar, né? Tem uma foto que ficou muito famosa do Hubble, que é a foto do espaço ultra profundo. Essa foto, o Hubble ficou posicionado, ficou apontado para a mesma direção do espaço por muito e muito, muito tempo para conseguir ter a sensibilidade suficiente para captar essa luz, tá? E uma coisa interessante, já que falo disso daí, então, por exemplo, alguns telescópios aqui na Terra a gente consegue usar para enxergar as coisas, né? Mas, por exemplo, para ver raio-x, o raio-x não consegue penetrar a atmosfera da Terra. Então a gente já precisa ter o SPIT, o Chandra, orbitando fora do planeta para a gente observar esses raios-x, tá? Então, algumas fotos realmente ficam muito tempo em determinado local para analisar direito e ter os dados necessários suficientes, tá? Enquanto outras são rapidinhas, então depende mais ou menos
do grau de dificuldade do que você quer fotografar, tá? Da análise que você quer fazer. Nessa do Hubble do espaço ultra profundo, é legal que você tinha um espaço que parecia não ter nada, e aí você começava a dar zoom, zoom, e começaram a aparecer vários pontinhos nessa foto, e eram milhares e milhares e milhares de galáxias muito e muito distantes. Então você olha e fala, meu Deus, como é que pode essa imensidão toda? Deixa eu aproveitar e procurar aqui, talvez eu já mostre para vocês. Não sei como mostrar isso aqui direitinho. Deixa eu, peraí. Deixa eu tentar mais uma vez a apresentação aqui. Tá, vai assim que é mais fácil. Vou mostrar minha tela inteira, gente. Então, seria essa daqui, a foto do espaço ultra profundo. Então, deixa eu ver como é que eu aumento isso daqui. Ai, que droga, eu não sei, eu achei aqui. Tá. Então, o Hubble ficou dias e dias apontado só para essa região, e de repente cada pontinho desse aí se iluminou, e você conseguiu perceber milhares e milhares e milhares de galáxias ali, que estão a bilhões de anos-luz daqui da Terra, tá? Então é bem interessante isso daí. No site da NASA, né, tem várias fotos muito legais. Tem o site do Chandra também, que tem muitas fotos interessantes. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, eu recomendo, porque é extremamente bonito você olhar essas coisas, tá? O vídeo que eu queria passar para vocês, ele dá uma ideia do tamanho das coisas do universo. Eu não sei se eu consigo passar ele ou não, se vocês quiserem tentar depois, mas ele mostra que, basicamente, nós somos um pontinho bem pequeno nesse vasto universo. E aqui fica uma outra dica também. Procure no YouTube um vídeo que chama The Pale Blue Dot, do Carl Sagan. É muito lindo quando você para ver. Que é uma foto que eu esqueci o nome de um telescópio. Nossa, me perdoe. Mas ele virou para a Terra e conseguiu tirar uma foto, e você vê um pontinho minúsculo, que é o planeta Terra visto perto dos anéis de Saturno. É muito interessante. Então eu recomendo, se vocês puderem ver, The Pale Blue Dot. Tá? Então... A próxima pergunta é da Ana Carolina. Ela fala: boa noite, Pedro. Parabéns pela palestra, muito interessante. Todas essas imagens são representações do que se vê com aplicações a técnicas, e recentemente foi tirada uma foto do buraco negro. Quanto tempo leva para que a foto ou um arquivo de dados seja enviado do espaço para a Terra? Boa pergunta, peraí. Só estou mandando o link aqui. Depende da distância que tá. Por exemplo, essa espaçonave esse telescópio que está aí, que eu falei para vocês que tirou a foto do planeta Terra. Nossa, eu esqueci o nome dele. Mas ele é o objeto que a gente tem que está mais distante do planeta Terra, tá? Ele está a 17 horas-luz daqui. Então, ele é o objeto que viajou mais longe da Terra, que ele já passou a Plutão, já saiu da esfera, como que é? Do campo gravitacional, vamos dizer assim, da influência do nosso Sol, tá? Então, ele é o objeto que mais está longe. Então, para ele mandar um sinal para a gente, ele demora 17 horas para chegar aqui até o planeta Terra. Mas os outros telescópios,
eles estão perto aqui da Terra, então são coisas que não levam tanto tempo para eles enviarem a mensagem para a Terra, tá? Então, basicamente, é alguns segundos e tal, dependendo do tamanho do arquivo. Mas alguns arquivos são extremamente grandes, então aí depende da velocidade do objeto. Agora, para a foto do buraco negro, o que o pessoal fez foi usar vários e vários telescópios e radiotelescópios ao mesmo tempo, apontados para aquela região, tá? Todo esse dado foi gravado, e isso dá teras e terabytes de dados, tá? E para processar isso, demorou muito tempo para processar. Tanto é que não só eles queriam fazer a foto daquele buraco negro, que se eu não me engano é M87, como eles também quiseram fazer a foto do Sagitário A estrela, que é o buraco negro que está no centro da nossa Via Láctea. Só que a parte ruim da gente olhar para o centro da nossa Via Láctea é que tem muito material na nossa frente. Então, imagina que a gente tem um disco aqui que está a Via Láctea, e a gente estaria olhando para dentro dele, então tem muito material no meio. E o processamento de dados dele, que deveria ter saído junto com a do buraco negro da M87, até agora não conseguiu ser feito, tá? Porque é muita análise, é muito ruído para você tirar. Então, pode ser que demorem alguns anos para fazer toda essa análise de dados, assim como demorou um belo tempo para fazer a foto do buraco negro, tá? E uma coisa interessante é que a teoria da relatividade de Einstein, ele meio que prediz como esse buraco negro essa matéria deveria se comportar por volta do buraco negro, né? Então, você teve um estudo teórico predizendo como seria isso, e quando você consegue montar todos esses dados, análise de todos esses dados, você consegue ver que bateu o que você predisse com o que a teoria diz. Então é muito legal, né? Foi uma outra forma de comprovar a teoria da relatividade geral, e por isso que tanta gente ficou extremamente animado com isso, sabe? Foi um feito realmente incrível, né? Pelo trabalho de dados, pelos quebra-cabeças que eles tiveram que montar, né? Porque basicamente eles usaram não só telescópios aqui na Terra, como telescópios que estão no espaço, e isso faz como se fosse um telescópio virtual, basicamente do tamanho do planeta Terra. Então, se você for parar para pensar, é um trabalho excepcional que o pessoal conseguiu fazer, extremamente difícil, né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta. Galera, a gente vai estar encerrando as perguntas agora, porque já tem bastante coisa, a gente não pretende ficar aqui a noite inteira, eu acho. A Rebeca perguntou se toda estrela torna-se uma gigante vermelha ao longo da vida, e agradeceu muito pela palestra. Muito obrigado, gente. Não, então depende do tamanho da estrela, né? A gente tem um limite ali, então estrelas mais ou menos um pouco menos massivas que o nosso Sol, talvez elas virem uma gigante vermelha. Os modelos teóricos, elas dizem que o nosso Sol tem massa suficiente para que ele vire uma estrela, uma gigante vermelha, tá? Mas estrelas muito mais massivas, cerca de 8 vezes a massa do nosso Sol, elas não só viram uma gigante vermelha, como elas podem explodir em uma supernova. Então, isso depende da massa das estrelas, e tanto é que eu queria mostrar aquele videozinho para vocês, né? Deixa eu ver, eu vou pegar aqui e jogar no chat, aí se vocês quiserem ver depois. Mas é bem interessante, tá, gente? Porque existem estrelas extremamente grandes. Tem uma que chama Eta Carinae, que é um par de estrelas binário, tá? E o pessoal estima que uma das estrelas tenha cerca de, se eu não me engano, 90 vezes a massa do nosso Sol, e a outra estrela que está orbitando ela, se eu não me engano, são 60 vezes a massa do Sol. Ou seja, são duas estrelas muito grandes, e um dos maiores pesquisadores dessa estrela é um brasileiro, eu não vou saber o nome dele, mas ele
fez uma publicação muito interessante falando sobre o eclipse dessas estrelas e como como que é a energia a energia entre elas se comportava. Mas é bem interessante, tá? Deixa eu caçar o videozinho aqui. Ai. Como é que eu pego o link? Tá, eu vou pegar o link aqui no YouTube, que é mais fácil do que... Ai, cadê? Não tô achando o linkzinho. Enquanto eu procuro, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que eu posso... E eu respondi a sua pergunta, desculpa. Às vezes eu começo a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e foge tudo, eu saio do foco. Enquanto isso, o Felipe tem uma pergunta sobre buracos negros. Quando eles entram em fusão entre eles, como eles reagem? E, de novo, parabéns pela incrível palestra. Muito obrigado. Então, é um... Achei... Comparison 3D. Eu realmente não sei explicar direito a colisão dos buracos negros quando eles se fundem, mas eu sei que existem alguns buracos negros, eles têm uma rotação, tá? Então, eu sei que essa massa deles, eles vão se juntar, tá? Uma parte dessa energia, dessa colisão vai ser dissipada em ondas gravitacionais, né? E esse giro que alguns buracos negros têm, a rotação desses buracos negros, ela meio que se conserva, então você tem essa conservação. Mas mais do que isso eu não faço a menor ideia assim, do que acontece mesmo lá dentro, tá? Eles vão fundir, vão aumentar a sua massa, né? E basicamente eles vão criar uma distorção absurda no espaço-tempo na volta deles. Mas o que acontece lá dentro eu realmente não sei explicar. A Débora perguntou por que o Plutão é considerado um planeta não. Tá. Então, para alguma coisa ser considerado um planeta, os astrônomos decidiram que precisam de 3 coisas, tá? Ele precisa ser redondo, esférico, tá? Então, Plutão é esférico. Ele precisa orbitar o Sol, Plutão orbita o Sol. E tem a terceira coisa que Plutão não obedece, que é ser o objeto dominante na sua órbita. E em uma dada época da órbita de Plutão, ele passa pela órbita de Netuno. Então, por ele passar da órbita de Netuno, ele foi desconsiderado planeta porque ele não é o objeto dominante naquela órbita. E eles fizeram essas 3 regrinhas para reclassificar as coisas, porque a gente tem muitos objetos no universo, no sistema solar, do tamanho de Plutão, ou mais ou menos equivalentes ali. E para a gente não ter, sei lá, 30 planetas, 40 planetas, eles tiveram que fazer organizar o que seria considerado planeta mesmo, né? Então, depois de Marte, a gente tem um cinturão de asteroides ali, e lá tem um que chama Eris, que também é bem grandinho. A gente tem, depois de Plutão, alguns objetos muito grandes também, tá? Então, é por isso que o Plutão ele não é considerado mais um planeta,
só para a gente não ter que encher tudo que é planeta só porque é redondo e está orbitando em volta do Sol. Tá? Então, mais ou menos, é isso daí esse critério que eles colocaram. Tá? Mais alguma pergunta? O Matheus tem uma pergunta, ele pergunta assim, é possível que a explosão de uma estrela supermaciça origine-se um buraco negro? Sim, algumas estrelas são tão imensas, né, que elas viram diretamente um buraco negro naquele colapso delas. Existem duas hipóteses para a formação dos buracos negros. Uma são dessas estrelas muito massivas, muito maiores que o nosso Sol, tá? E a outra são quando uma estrela de nêutrons começa a absorver uma outra estrela. Então você tem uma estrela de nêutrons, geralmente uma das coisas mais comuns que tem no nosso universo são pares binários de estrelas. Então são duas estrelas orbitando uma outra ali bem próximas, tá? Então, às vezes uma estrela explodiu, virou uma estrela de nêutrons, e por algum motivo ela começa a absorver o material da estrela próxima. E com isso, essa estrela de nêutrons vai ganhar mais massa, mais massa, mais massa, e isso faz com que a força da gravidade consiga vencer a força nuclear dos objetos, e ela colapsa num buraco negro. Então, existem essas duas formas, tá? Tanto uma anã branca, uma estrela de nêutrons absorvendo uma outra estrela, ou colidindo com uma outra estrela, quanto uma estrela muito massiva virar diretamente um buraco negro. Tá? Então existem essas duas hipóteses, essas duas possibilidades. Tá? A Marcele perguntou se conhecemos só a matéria normal do universo, e a matéria escura e a energia escura. É uma ótima pergunta. A matéria escura é uma coisa, porque assim, quando a gente pega todo o material que existe no universo e faz as contas assim da galáxia e tal, a gente vê que não existe uma força gravitacional suficiente para manter a galáxia unida, né? Então, o pessoal estipulou que para isso tudo estar unido, deve ter alguma outra coisa que está unindo exercendo uma força gravitacional para a galáxia tá concisa, tá? E aí, hoje mesmo, eu vi um vídeo que saiu um artigo falando sobre os axions, que eles, teoricamente, eles seriam o que o pessoal uma partícula hipotética, porque ele ainda não foi medido, nunca encontraram esses axions, né? Mas eles conseguiram medir, fizeram um experimento que mediu uma coisa estranha, que uma das explicações são esses axions, e que se esses axions realmente existirem, eles poderiam ser a matéria escura que a gente procura, tá? Então, o que os cientistas estipularam de matéria escura é exatamente por isso. A gente vê que os efeitos gravitacionais nas galáxias, eles não são suficientes para manter elas coesas, tá? E tem um outro fenômeno que acontece, que são as lentes gravitacionais. A teoria da relatividade geral, ela fala que a gravidade ela pode distorcer o espaço, tá? E a gente tem, por exemplo, que a luz só anda em linha reta. Então, um dos exemplos o exemplo que eu vou falar aqui foi o que foi usado para comprovar a teoria da relatividade geral. O Einstein, ele falou que o Sol gera essa distorção no espaço-tempo, né? E isso curva o espaço. E durante um eclipse, ia ter uma estrela que estaria, em princípio, atrás do Sol, e a gente não ia conseguir enxergar ela. Durante o eclipse, a gente ia poder enxergar ela, e pelo fato de que a luz está vindo em linha reta, o Sol está curvando esse espaço, e por causa disso faz a luz fazer uma curva, basicamente, porque ela caiu nessa depressão do Sol e curvou esse faixa de luz. Então, quando teve esse eclipse,
o pessoal conseguiu enxergar a luz dessa estrela, o que corroborou a teoria da relatividade geral do Einstein. Mas as lentes gravitacionais são lentes que acontecem, né, porque tem uma galáxia com tanta massa, mas tanta massa, que ela consegue distorcer a luz de outra galáxia que está atrás dela. Então, dependendo da quantidade de massa que está ali contido, você consegue observar as coisas que estão atrás das outras galáxias, que é o fenômeno da lente gravitacional, e só a massa comum não seria responsável por isso, né? Então, seria uma outra evidência que existe alguma outra coisa que a gente não consegue entender, né? E por isso que os pesquisadores botaram o nome de matéria escura, porque a gente não consegue enxergar ela. Já a energia escura, ela seria responsável pela expansão do universo, tá? Porque os pesquisadores descobriram que o universo está se expandindo, mas mais do que isso, ele está se expandindo de uma forma acelerada. Então, quanto mais o tempo passa, mais rápido ele está essa expansão está acelerando, tá? E para isso precisa ter alguma força, alguma coisa que gera isso. Então, os cientistas falaram que essa coisa que a gente não sabe o que é, né, deveria ser energia escura, uma energia que está fazendo o espaço se expandir e de uma forma acelerada, tá? Então, como a gente não sabe o que é, a gente botou o nome de energia escura, e como a gente não consegue enxergar, a gente botou o nome de matéria escura, tá? Então, são essas as coisas. Então, basicamente, a energia escura, pela soma total de massas, seria o que mais comporia o universo, assim, e a energia escura seria todo o resto. Então, eu não lembro as porcentagens, mas é coisa de ser, sei lá, uns 20%, sei lá, 20%, não sei. Eu vou dar uma olhada, eu falo melhor aqui, peraí. Mas é basicamente isso, são nomes de coisas que a gente ainda não sabe o que é e estão pesquisando. Agora, se esse Axion que saiu essa pesquisa essa semana for realmente uma das coisas da matéria escura, meio que acabou o segredo disso daí. Mas o Axion, por enquanto, é uma partícula hipotética também, então fica ali, né? Não dá para saber direito o que é. Existem mais duas outras possibilidades para a detecção que eles fizeram, e todas estão muito próximas ali da estimativa que eles fizeram. Então não dá para dizer que foi o Axion, ou foi um decaimento de trítio que é radioativo e interferiu no sistema. Então, basicamente isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Energia escura, ela comporia 73% do nosso universo. A matéria escura seria cerca de 23% do nosso universo, e a matéria normal que a gente vê no dia a dia seria só 4% do que compõe o nosso universo, tá? Então, seria mais ou menos essa fatia. 4% matéria normal, 23% matéria escura e 73% energia escura. Então, é meio que um mundo de incertezas e coisas para a gente pesquisar ainda, tá? A última pergunta é do Otávio, e ele perguntou o que seria mais fácil de conseguir, sair do sistema solar ou chegar até o Sol? Como que é a pergunta? Eu não entendi. Sair do sistema solar ou? O que seria mais fácil, sair do sistema solar ou chegar até o Sol? Então, por incrível que pareça, embora o Sol esteja mais perto, é bem mais difícil chegar no Sol, tá? Porque você tem que perder a energia que você tem, porque assim, a gente está com uma velocidade de rotação aqui, né? Então, a gente tem que usar muita energia para perder a energia para conseguir caminhar em direção ao Sol. Então, isso parece contraintuitivo, né? Mas lembra que a gente está orbitando o Sol com uma certa velocidade, que é muito grande, tá? Embora a gente não perceba, é uma velocidade muito grande. E a hora que a gente lança um foguete, ele tem que desacelerar. Então, é bem mais complicado chegar acredito que chegar ao Sol, né? Do que você acelerar botar uma coisa que conforme vai ficando mais longe, menos influente vai ficando a força do Sol. Então, eu acredito que seria mais fácil sair do sistema solar. Agora, pelo tempo,
se for levar em conta o tempo, eu acho mais fácil chegar no Sol do que sair do sistema solar, né? Então, porque a distância é muito maior. Então, como eu falei, leva 17 horas para um sinal daqui da Terra chegar Nossa, eu preciso muito pesquisar. Eu esqueci mesmo o nome, mas no satélite que a gente mandou, na sonda que a gente mandou para fora do sistema solar, né? Então, imagina o tempo que a gente levaria para chegar lá, usando simplesmente uma nave normal. Se eu não me engano, para essa nave que saiu do sistema solar, demoraram 40 anos para chegar até lá, tá? Então é bem grande, bem complicado. Bom, eu acho que eram isso as perguntas, não tem mais nenhuma. Pedro, eu queria agradecer muito a sua participação. Tipo, a palestra foi incrível, o pessoal adorou bastante, pelo que o pessoal tá falando, eu tenho um monte de mensagem no celular também, elogio. Então, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, lembrando que a gente também tem palestra amanhã, a palestra do Irã também vai começar às 8 horas. Eu vou estar mandando para vocês o convite da sala do Meet agora, após essa reunião. E, bom, eu acho que é isso. Pedro, eu vou te chamar também, para caso você queira assistir a palestra. Nossa, eu aceito, eu fico grata para assistir a palestra. E essa daqui não era o videozinho que eu ia passar para vocês, mas eu tô tendo um problema para achar eles, porque eu sou meio tapado e eu não salvei o link. Mas esse aqui, ó, que eu vou mandar no chat, é o link do vídeo que faz a comparação do tamanho das estrelas no universo, tá? Tá bom. E tem outro vídeo, que é o The Pale Blue Dot, que eu vou passar para vocês só porque ele é muito bonito e eu não consigo não falar dele toda vez que eu vou falar disso. Então, eu sou quase uma testemunha do vídeo, não de Jeová, mas do videozinho. Então tá aqui, ó. São esses dois vídeos, eu espero que vocês gostem dele. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fica o convite para vocês visitarem ao observatório quando der. E feliz dia do químico para vocês, beleza, gente? Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Boa noite, galera. Muito obrigada pela participação. Eu espero ver vocês todos amanhã na nossa segunda palestra.